boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Bom, dando continuidade à semana comemorativa de Eurípides, o tema que eu trago hoje é Eurípides e os Novos Samaritanos. É uma prévia do seminário de domingo que tem o mesmo tema, então hoje a gente já vai introduzir para todo mundo tomar conhecimento. Bom, primeiramente eu quero passar a parábola em si, conversar, trazer a parábola que é do evangelista Lucas, para a gente tomar conhecimento e analisar. Depois desse conhecimento, nós vamos encaixá-la correlacionando a vida e obra de Eurípides. Estabelecida essa ligação, que, diga-se de passagem, ocorre de forma íntima e profunda, a gente pode passar ao tema trazido. Vale ressaltar que, para facilitar o entendimento, eu vou passar para vocês o que significava ser samaritano naquela época, na época de Jesus. Após a grande cisma das 10 tribos, a Palestina ficou dividida em 4 partes. E uma dessas partes ficou a região da Samaria. Por isso, o povo de lá ficou conhecido como samaritano. E ser samaritano naquela época era ser dissidente do sistema religioso implantado na Judéia. Trazendo para os nossos dias de hoje, ser samaritano era ser um protestante. Então, o povo da Samaria, conhecido como samaritanos, eles eram os protestantes daquela época. E por serem protestantes, por não terem aceitado a religião dos judeus, eles eram muito mal vistos pelos judeus. Os judeus nem sequer lhe dirigiam a palavra, simplesmente ignoravam aquele povo por conta dessa cisma anterior. E com o fito, com certeza, de demonstrar a precariedade dos ensinamentos da religião oficial, Jesus Cristo figurava os samaritanos como sendo aqueles que da melhor forma haviam assimilado os seus ensinos, concretizando em atos tudo aquilo que eles aprendiam através das palavras. Então Jesus Cristo não usou na parábola a figura de um samaritano à toa. Ele tinha essa intenção de demonstrar que aquele povo, tão ignorado pelos judeus, era o que melhor assimilou os ensinamentos de Jesus, exemplificando, trazendo em atos o que ele falava. Então, eu vou passar a parábola, que ela é um pouquinho longa, e ela é de grande ensinamento, de grande profundidade. Particularmente, eu a considero uma das mais belas do Evangelho. Ela é trazida pelo evangelista Lucas. Então, Lucas nos conta que Jesus Cristo, certa vez, procurado por um doutor da lei, esse doutor da lei perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E, percebendo o objetivo capcioso, maledicente em que o doutor da lei indagava, Jesus limitou-se a responder uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Como leis? E o doutor da lei respondeu na ponta da língua: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Face ao acerto da resposta, Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e desfrutarás da vida eterna. Mas o inquiridor não se deu por satisfeito. Ele perguntou novamente: quem é o meu próximo? Perguntou diretamente para Jesus. E Jesus lhe respondeu através da famosa parábola. Conta a história. Um dia, um pobre homem descia da cidade de Jerusalém para uma outra cidade, Jericó, a 33 quilômetros distante de lá, no vale do Rio Jordão. A estrada era cheia de curvas, nela havia muitos penhascos,
grutas, em que comumente se refugiavam assaltantes. Naquelas estradas que eram sinuosas, que eram cheias de curvas e muito distantes de um lugar, de uma cidade para outra. E naquele tempo, essas estradas em que se fazia essa travessia, essa viagem, era muito comum que os viajantes fossem assaltados, fossem alvo de salteadores. E um pobre viajante da parábola foi assaltado por esses ladrões que se infiltravam nessas grutas. Os salteadores usaram de muita maldade, pois além de roubarem tudo que o pobre homem tinha, ainda o espancaram usando de violência, deixando ele com muitos ferimentos, caído no chão. Ele, além de ter todos os seus pertences roubados, ele ainda foi ultrajado por uma violência muito grande no seu corpo. Então ele ficou caído no caminho, com muitos ferimentos, desacordado, realmente algo da violência dos ladrões. E logo depois desse criminoso assalto, passou por aquela estrada, que era uma estrada de ligação entre as cidades, era um caminho comum para muitos, passou o sacerdote do templo de Salomão. O sacerdote era a figura religiosa daquela época. E o sacerdote, que também vinha de Jerusalém, com o mesmo destino que o homem da Jericó, onde provavelmente ele estava vindo, terminando os seus serviços religiosos da cidade, terminou tudo e também ia para Jericó. E ele passou e viu, avistou no chão esse viajante que tinha sido assaltado, ferido, em sangue, caído no chão. Só que ele simplesmente passou. Ele não se deteve, ele sequer se aproximou daquele homem caído no chão. Ele, no alto do seu cargo religioso, não teve a compaixão esperada, embora ele fosse um representante da religião para aquele povo. E passou pelo ferido, abandonando no chão da estrada onde ele estava. Apesar de todos os seus conhecimentos da lei de Deus, ressalta-se aqui, ele era um homem de coração frio, provavelmente. Por isso ele continuou a sua viagem, descendo a montanha, indiferente aos sentimentos e às dores daquele homem. E logo depois, passado algum tempo, passou pela mesma estrada de ligação um levita. O levita também era um religioso auxiliar do sacerdote no templo. Então o levita, que também ajudava no culto religioso do templo, passou e não procedeu melhor do que o sacerdote, que seria um chefe na hierarquia do templo. Passou da mesma maneira, com o mesmo sentimento de indiferença por aquele homem, não teve bondade, agiu da mesma maneira que o sacerdote, passou de lá. E Jesus continuando a história em resposta ao doutor da lei. Foi quando uma terceira pessoa passou pelo mesmo lugar. Era um samaritano, que igualmente vinha de Jerusalém. A pessoa que estava caída no chão, Jesus não esclareceu se era rico, pobre, bom ou mau. Simplesmente estava naquela condição, ferido, sem seus pertences, caído numa estrada. E essa terceira pessoa, que era um samaritano, lá daquela região que eu falei no início, vindo de uma cidade, Samaria, onde os judeus sequer respeitavam, sequer consideravam o samaritano. E ele também viu o mesmo homem caído na estrada. Só que ele era bom. Ele não procedeu como o sacerdote ou como o levita. Ele estava montado no cavalo, desceu do seu animal, aproximou-se daquele homem e começou a mexer nele. Viu que ele estava realmente com sérios ferimentos e pensou naquela estrada, sem recursos, como poderia ajudá-lo. Ele tirou do saquinho onde ele tinha azeite e vinho
E com azeite e vinho, que era o recurso que ele tinha naquele momento, ele começou a cuidar, a lavar os ferimentos, a usar o azeite como emoliente, enchendo o coração dele de compaixão por aquele homem que ele contemplou caído na estrada. E ele, desinfetando as suas feridas, passando azeite, aliviou um pouquinho a dor daquele homem. Mas ele não parou por ali. Ele, com o mesmo sentimento de compaixão, de amor àquele homem, ele colocou o homem no seu cavalo e continuou a sua viagem, procurando onde deixar aquele homem numa situação boa, uma situação confortável e não ali na estrada. Foi quando ele se dirigiu para uma hospedaria, uma estalagem que tinha próxima, e cuidou dele durante aquela noite inteira, como um fiel enfermeiro, preocupado com a sua recuperação. Ele, naquele momento, naquela viagem que ele interrompeu, ele deixou seus compromissos na cidade de Jericó, ele não seguiu viagem, ele renunciou a si mesmo naquele momento para cuidar do ferido caído na estrada. E na manhã seguinte, ele continuou a sua viagem, só que ele deixou pago na hospedaria, o dono da hospedaria, todas as despesas que aquele homem iria dar durante aquele período de repouso, e ainda deixou claro que o que extrapolasse a quantia paga antecipadamente, ele pagaria na volta, porque o que ele queria era o bem-estar, era a recuperação do homem que ele encontrou na estrada. E terminada a história, Jesus perguntou ao doutor da lei: qual dos três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece o próximo daquele homem que caiu em poder dos ladrões? E o doutor da lei, para não usar a palavra samaritano, ele respondeu assim: foi aquele que usou de amor, de misericórdia para com ele. E Jesus lhe respondeu: vai e faz o mesmo. Então, a parábola, ela nos remete ao verdadeiro amor ao próximo, não é? Ao verdadeiro sentimento do seu próximo. Como ele perguntou de forma capciosa a Jesus quem era o próximo, Jesus fez com que ele mesmo reconhecesse quem era o próximo e reconhecesse na figura de um samaritano quem agiu com a misericórdia. Então, a gente pode falar, com certeza, que a caridade ali dispensada a um desconhecido, como eu falei, ninguém sabia quem era aquele homem, se era rico, pobre, se era bom ou mal. O que importa é que ele foi ajudado. Alguém usou da caridade para com ele. Caridade que quem a praticou, o samaritano, não pensou, nem sequer pensou em recompensa, ignorou os compromissos que ele teria, pagou, usou seus próprios recursos para pagar a hospedaria. Ele realmente praticou a caridade de forma desinteressada, onde todos aqueles que a praticam agem. A caridade verdadeira é essa caridade desinteressada. Porque, diferentemente do que a gente vê, às vezes, a pessoa prestando a caridade, objetivando uma recompensa, uma retribuição da vida espiritual. Não é a verdadeira. A verdadeira é tal qual o bom samaritano agiu, de forma desinteressada, de forma amorosa para com aquele próximo. Então, para a gente entender essa forma de caridade dispensada, não podia ter história melhor, explicação melhor que Jesus, no alto da sua total sabedoria, nos passou. A caridade e quem é o nosso próximo? O amor ao próximo de forma simples, de forma amorosa, com todo o amor que nós podemos dispensar. Mas, para poder
fazer a correlação que eu disse no início, eu precisei contar a parábola para a gente poder entender agora, na vida e obra de Eurípides, onde se encaixa a parábola do bom samaritano, né? Por que a necessidade de contar a parábola de Jesus? Porque a vida de Eurípides foi a exemplificação desses ensinamentos de Jesus. Ele praticou a caridade plena, ele amou verdadeiramente o seu próximo. Inegáveis são as comparações com a parábola e a vida de Eurípides. Então, para a gente poder demonstrar e falar ponto a ponto, eu vou colocar aqui no quadro os 4 pontos principais da parábola para a gente exemplificar da vida e obra de Eurípides, que foi a renúncia, o amor ao próximo, a caridade e o exemplo. Eu esqueci da renúncia. Bom, a renúncia que a gente percebe logo no início da atitude do samaritano em socorrer o pobre homem foi que ele não pensou nos seus compromissos, em hora, em dinheiro, em nada. Ele renunciou naquele momento a si mesmo para ficar uma noite inteira cuidando dele, para levá-lo imediatamente à hospedaria para que ele pudesse repousar, pudesse se refazer do assalto. E sempre correlacionando, verificaremos agora que a renúncia também sempre fez parte da vida de Eurípides. Quando o bom samaritano também não se importou com os seus afazeres para socorrer aquele homem, em nada, verdadeiramente importou para ele somente a sua recuperação, a vida de Eurípides, como um todo, nós não vemos nada diferente. Tal como o personagem da nossa parábola, a renúncia também foi uma constante em sua vida. Eurípides sempre pensava em toda a sua vida, em todo o seu apostolado, ele sempre pensou muito em seu próximo. Desde a infância, em que a família vivia em situações financeiras com dificuldade, ele sempre pensou em ajudar, ele sempre teve esse intuito, esse fito de ajudar os seus pais. Ele via a luta diária da sua mãe, a luta diária do seu pai, e sempre pensou em ajudar. Desde pequeno, desde os 4, 5 anos, ele já ajudava o seu pai na estação Cipó, onde ele trabalhava numa loja, a carregar as malas dos viajantes que chegavam na estação. Ele ajudava a tomar conta dos cavalos que paravam na estação, e toda e qualquer ínfima remuneração que ele recebia, ele passava para a mãe dele, explicando que a preocupação dele era que nunca faltasse o pão em casa. E não somente nesse ponto de vista, a gente enxerga a renúncia na vida de Eurípides. Eurípides sempre teve uma grande vontade de ser médico. Desde menino, ele sempre estudou muitos livros de homeopatia, ele sempre teve uma vontade muito grande de praticar a medicina, de se formar médico. E como em Sacramento só existia o Colégio Miranda, em que ele era aluno e depois ele passou a monitor, o Colégio Miranda ofereceu a ele até o ponto que podia. Só que um dia o professor Miranda, que era dono do colégio, chamou o pai dele e falou: nós não temos mais nada que ensinar ao seu filho, ele já sabe tudo que o colégio pode ensinar. Então, tendo em vista essa afirmativa,
o pai de Eurípides, junto com ele, achou que estava na hora dele ir para o ensino superior. Ensino superior que não era em Sacramento, que era aqui no Rio de Janeiro. E ele veio com o pai para se matricular na Escola de Medicina da Marinha, para cursar a cadeira de medicina que ele sempre sonhou, que ele tinha total vocação, que ele sempre quis. Só que, como a renúncia fazia parte da vida dele, ele provou esse sentimento de renunciar à medicina, porque ele tinha um imenso amor pela família, especialmente pela mãe. E a mãe de Eurípides, desde jovem, tinha crises que ninguém sabia, na época, atribuir à causa. Eram crises nervosas que a acometiam de tempos em tempos. E, ante a iminente separação do seu filho querido, que viria para o Rio de Janeiro cursar medicina, ela teve uma crise muito séria, muito forte. E Eurípides logo percebeu que aquela crise forte, com certeza, seria por conta da separação que iria ocorrer caso ele viesse para o Rio de Janeiro. E em total ato de amor à mãe, de vontade de permanecer ao lado dela, Eurípides renunciou à carreira de médico, formado, por faculdade, ensino superior no Rio de Janeiro, e nunca mais tocou na história. Ele ficou em Sacramento, renunciou seu sonho à carreira acadêmica para ficar ao lado da sua mãe. E como nós temos essa ideia também de que para ser um homem na sociedade moderna, no início do século XX, quando Eurípides viveu, deveria nascer, crescer, se casar. Sobre o casamento, alguns familiares indagavam Eurípides, mostrando, apontando moças da sociedade, possíveis pretendentes dele, um jovem brilhante, muito culto, muito educado, um autodidata que falava fluentemente francês, que sabia todas as matérias e era inteligentíssimo. Perguntaram: Eurípides, e o casamento? E ele respondeu: eu me casei com a pobreza, eu não posso me casar. Porque nós não podemos esquecer que anteriormente à vida, depois da sua conversão ao Espiritismo, Eurípides já evidenciava todo o seu amor ao próximo, toda a sua renúncia de vida, quando ele visitava as favelas de Sacramento, onde ele visitava bairros de pobres, de pessoas pobres, que chamava até Zagaia, um dos bairros de lá. Ele sempre teve muita preocupação com os pobres, ele sempre teve muita preocupação com os enfermos. E ele, desde antes da sua conversão ao Espiritismo, onde ele era católico praticante, ele sempre teve esse compromisso com a pobreza, compromisso em aliviar a dor do seu próximo. Então sempre fez parte da vida de Eurípides a renúncia, como a gente identifica também na parábola do bom samaritano. A renúncia daquele bom samaritano em ajudar aquele doente caindo na estrada foi uma constante também na vida de Eurípides, em toda a sua vida. Eu só citei 2 casos para a gente se situar, mas a renúncia com certeza fez parte da vida de Eurípides durante toda a sua existência. Agora vamos falar da caridade. A caridade. Não conseguimos nos reportar a vida e obra de Eurípides sem falar da caridade. Eurípides, como eu já falei, trabalhava muito com a caridade, com esse amor ao próximo que ele dispensava realmente de coração. Mesmo sem notar, ele já se comportava como um autêntico espírita. Ele já se comportava com o amor ao próximo dentro do seu coração, com a caridade o impulsionando para o bem. Para ajudar esses pobres que eu me referi,
Eurípides montou em sua própria casa, era um cômodo de 8x3, muito pequenininho, uma pequena farmácia homeopática, em que ele se preocupava em aliviar a dor, o sofrimento, as dores físicas daquele povo, daqueles bairros menos favorecidos, que realmente padeciam de muitas dores e poucos recursos. Eurípides, talvez com aquele gesto, com aquelas visitas frequentes, com aquela preocupação, com a manipulação dos remédios da farmácia homeopática que ele montou, ele já evidenciava sintomas que mais tarde iriam manifestar-se através da sua mediunidade curativa. E a palavra caridade foi ouvida por Eurípides pela primeira vez que se falou da bandeira da caridade, na segunda vez que ele foi à Fazenda Santa Maria, após a sua conversão ao Espiritismo. Porque eu vou falar rapidamente sobre a conversão de Eurípides. Ele era, como eu falei, católico praticante. E depois de uma conversa com seu tio, que se chamava Mariano, que morava na Fazenda de Santa Maria, Eurípides começou a se interessar pelo Espiritismo. E o tio, aproveitando a oportunidade desse interesse, dessas perguntas sobre o Espiritismo, que era tão mal visto naquela época, lhe presenteou com o livro Depois da Morte de Leão Denis. E ao folhear o livro, Eurípides percebeu que ali, ao abrir ao acaso, ele leu algo que lhe tocou. Então ele pegou aquele livro e leu durante uma noite inteira. Realmente fazia sentido. Ele foi por dentro, ele estava muito satisfeito com o que ele lera. E comentou isso com o seu tio. Então o seu tio falou, não, pode ficar com o livro, lê de forma mais devagar, porque ele leu 400 páginas em uma noite. Tamanha era a sua sede de conhecimento, respostas para as indagações que ele tinha. Então Eurípides, convidado pelo seu tio, pela sua madrinha, foi à fazenda conhecer, ver como era uma reunião mediúnica, que ele só ouvia falar, aliás, muito mal. A cidade, a sociedade não recebia muito bem o Espiritismo. Então, na segunda vez que ele foi à reunião, ele teve a surpresa que eu vou narrar para vocês. Um médium que era um trabalhador da fazenda, semi-analfabeto, quando ele chegou na reunião, ele já estava em transe mediúnico. E ele conhecia aquele médium, ele sabia que ele era um caboclo, trabalhador da fazenda, sabia das limitações dele, sabia que ele era semi-analfabeto, e ele, através de Dr. Bezerra de Menezes, que se manifestou através dele, desse médium, falou: enfim, Eurípides Passador, você está entre nós. Louvado seja Deus. Alegre-se, meu filho, porque a sua hora é chegada. Há entre nós um espírito de alta hierarquia que deseja falar-me. Devo retirar-me. Dr. Bezerra de Menezes passou a palavra a esse espírito. Quem será? Pensou Eurípides. O espírito captou o pensamento. Sou seu espírito protetor. Como se chama? Em minha última existência na Terra, deram-me o nome de Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo? Perguntou Eurípides. Sim. Eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas. Ah, sim, muitas vidas. Você já foi em França eclesiástico, médico e professor. Então agora a gente já entende. A formação de Eurípides já vinha de outras vidas. E Eurípides perguntou: que missão cumprirei? Ele respondeu: a caridade, meu filho, é nossa bandeira. O trabalho principal será o de curar. E Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. E continuou falando para Eurípides. Então, quando Vicente de Paulo disse a caridade é a nossa bandeira, Eurípides se inseriu naquele contexto. Ele realmente já praticava, antes da sua conversão ao Espiritismo, a caridade plena, o amor ao próximo e a caridade se misturam de forma plena. Eurípides vivenciou
toda a sua encarnação. Mais uma vez, a gente pode se reportar novamente à parábola do bom samaritano, que a caridade ali foi dispensada de forma desinteressada, com tanto amor, né? E o amor ao próximo, a gente pode continuar falando. O amor ao próximo que Eurípides dispensou em toda a sua encarnação foi o mesmo amor ao próximo dispensado por aquele samaritano na parábola de Jesus, desinteressada e com muito amor. A sua vida foi pautada no amor ao próximo, no amor ao seu semelhante, sem pensar e perguntar quem era ele, se teria alguma retribuição. Isso nunca lhe passou pela mente. Era aquele ânimo interior que ele sentia em ajudar. Aquilo lhe movia para a vida. Nós podemos descrever inúmeros feitos de Eurípides, inúmeras histórias que ele presenciou, que ele foi o personagem principal, mesmo anteriormente à sua conversão ao Espiritismo. Agora, para a gente ter uma ideia, Eurípides, ele repartia o seu salário, todo o seu salário que ele tinha como escriturário da loja do seu pai, ele repartia a favor do próximo. Ele comprava medicamentos, ele comprava roupa, comida, o que quer que fosse que o próximo precisasse. Era assim que ele vivia, repartindo tudo o que ele tivesse. Ele sempre teve essa preocupação. Ele era um espírito tão elevado que naquela época, início do século XX, se usava aquelas grandes casacas, né? Ele se vestia dessa maneira, a casaca, a gravata, a borboleta, muito bem engomado, muito limpo, e um habitual guarda-chuva. Se a pessoa que estivesse ao lado dele estivesse desprotegida, ele não abria o seu guarda-chuva para não deixar a pessoa, para não deixá-lo em situação privilegiada e a pessoa desprotegida. Esse era o nosso querido professor. E após a sua conversão para o Espiritismo, nessa época, como eu falei, como foi, se deu em 1904, Eurípides tinha 24 anos, o seu trabalho do bem, evidenciando o amor ao próximo, se tornou incansável. Porque Eurípides ele era médico, ele tinha muitas faculdades mediúnicas, como a inspiração, a vidência, ele era médium audiente, psicofônico, psicógrafo, de desdobramento e de bicorporiedade. No campo mediúnico, ele trabalhou muito a favor do próximo no Grupo Espírita Esperança Caridade, que ele fundou em 27 de janeiro de 1905. Então, a Fazenda Santa Maria foi muito importante, continuou lá, mas ele fundou em Sacramento o Centro Espírita para poder atender a esses necessitados. E no campo mediúnico, esse amor ao próximo foi dispensado de forma incansável, irrestrita. Ele sempre teve muito amor em ajudar o próximo, principalmente como médium, nos processos obsessivos. Ele sempre trabalhou com passes, com processos obsessivos, cirurgias mediúnicas inspiradas por Dr. Bezerra de Menezes, que não fazia sozinho, tinha Dr. Bezerra de Menezes auxiliando. E depois desse grupo espírita, ele passou a ocupar as dependências do colégio. Agora falando da educação. Eurípides fundou em 1907, mudou o nome de um antigo colégio que ele era professor, chamado Liceu Sacramentano, para Colégio Allan Kardec. Só que o Colégio Allan Kardec, ele tinha uma pequena diferença dos educandários comuns, dos colégios comuns. Ele foi o primeiro colégio de educação espírita do planeta. Além das matérias habituais, comuns, no Colégio Allan Kardec
se ensinava espiritismo. Nas aulas de religião, Eurípides passava o Evangelho. A educação espírita, voltada para o espiritismo, era realmente inédita no planeta. E foi Eurípides que fundou o Colégio Allan Kardec. O Colégio Allan Kardec, naquela época, 1907, início do século XX, ele contava uma população de Sacramento de mais ou menos 4 mil habitantes. Ele tinha 113 alunos. Mesmo as famílias que não tinham orientação espírita matriculavam seus filhos lá, claro, de forma gratuita, objetivando essa formação brilhante que Eurípides e todos os seus professores formados por ele poderiam passar para os seus filhos. Então lá tinham as matérias comuns, além de astronomia, o ensino religioso e a educação física também tinha já naquela época. Para a gente ter uma ideia da importância do Colégio Allan Kardec, 5 inspetores de ensino foram fiscalizar o colégio, porque naquela época ainda não existia um órgão competente como a gente tem hoje a figura do MEC. Eram inspetores de ensino que fiscalizavam de tempos em tempos os colégios. E ele teve a nota máxima. Eu não vou ler aqui, porque é um pouco longo, eu vou só passar. O relatório que o inspetor fez sobre o Colégio Allan Kardec, ele colocou o ensino, o brilhantismo do seu diretor, que era o Eurípides, e o ensino dos alunos, onde cada um respondeu a uma pergunta dos inspetores de forma brilhante. Nem sequer tiveram um erro nos vários pontos sorteados por essa inspetoria de ensino. Então o Colégio Allan Kardec realmente foi um marco na história de Sacramento e um exemplo para nós, para o nosso movimento espírita, fundado por Eurípides, nosso querido professor. O trabalho de cura também cabe evidenciar. Tudo isso que eu estou falando é do ponto do amor ao próximo ainda. O trabalho de cura, Eurípides aliviou muito a dor das pessoas. Era muito comum partos difíceis, em que no início do século XX não existia ultrassonografia, nenhum recurso que a gente dispõe hoje. Então Eurípides, com todo o seu amor, iria para onde quer que fosse ajudar no parto difícil, quer fisicamente, quer em espírito. Ele também fazia partos em espírito durante o desdobramento. Partos difíceis, partos de gêmeas. Tem muitos casos relatando a ajuda de Eurípides nesses partos, além das inúmeras curas que, através da sua mediunidade curativa, ajudado por Dr. Bezerra de Menezes, ele trabalhou. Cirurgias espirituais, cirurgias físicas foram feitas. Vários casos a gente pode trazer sobre a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, a cura praticada por Eurípides. Casos de amputação, em que, naquela época, os recursos precários que existiam, a cirurgia feita ficava com a cicatriz de uma linha. Nada mal feito, era perfeita as cirurgias que Eurípides fazia. E na literatura que fala de Eurípides tem fotos, tem casos, é bastante vasta esses exemplos dessas histórias. Agora, para fechar esse subitem de amor ao próximo, eu queria contar um caso de um fazendeiro. Eurípides não perguntava de onde vinha qualquer pessoa que lhe procurava. Eurípides não queria saber quem era, a que classe social pertencia, em que estado morava, que língua falava, não importava para Eurípides. Ele queria realmente dispensar o bem, o amor ao próximo para qualquer um que o procurava. Só que teve um caso diferente que eu quero trazer para vocês, que foi uma pessoa que o procurou não munido pela dor, não objetivando o alívio à sua dor ou a de qualquer pessoa. Ele queria pegar
no mau sentido, Eurípides. Ele duvidava de toda essa capacidade curativa do médico. Então, ele procurou Eurípides, que até no livro, o item é um teste para Eurípides. O nome dele era Carlos Teodoro. Carlos Teodoro, proprietário da fazenda do Rio das Velhas, viera a Sacramento com o intuito de ridicularizar Eurípides Barçanufo. Foi, pois, à farmácia Esperança e Caridade e, ocultando um sorriso, pediu ao médico que, depressa, desse um remédio para Cristina, sua esposa, que estava passando muito mal. Eurípides Barçanufo preparou o remédio, mas, antes de pô-lo nas mãos do esperto fazendeiro, recomendou: note bem, se não der este remédio, ela morrerá. Tome o cavalo depressa, porque Dona Cristina, sua esposa, está à morte. Carlos Teodoro guardou o remédio no bolso e saiu da farmácia pensando: mas que farsante! Deixei Cristina em perfeita saúde. Ora, mas e se o que ele disse for verdade? Melhor averiguar. Porque Eurípides tinha uma conduta ilibada, respeitadíssima em Sacramento e em outros estados do Brasil. Ele ficou com essa pulga atrás da orelha, porque o objetivo dele, em ter ido à farmácia, era realmente zombar. E ele saiu de lá com o remédio no bolso e com a pulga atrás da orelha. Então ele pensou assim: é melhor averiguar. Tocou rápido o cavalo rumo à sua fazenda. Quando apeou, vieram logo contar-lhe que sua esposa estava acamada, extremamente pálida, a respiração quase imperceptível. Meu Deus, então é verdade? Exclamou o fazendeiro. E imediatamente começou a dar à esposa um remédio preparado por Eurípides Barçanufo. Cristina, nesta mesma noite, começou a recuperar a saúde. E Carlos Teodoro, quase um beato, converteu-se ao espiritismo. O amor ao próximo, dispensado por Eurípides, era idêntico ao amor ao próximo que o bom samaritano ajudou o homem caído na estrada. Sem querer saber de onde vinha, para onde ia, ele só quis ajudar. Com certeza, ele sabia das péssimas intenções do fazendeiro, mas ele não pensou nisso. Ele quis ajudar realmente a esposa que estava acometida por algum mal, alguma doença. Agora o exemplo. O exemplo, tal como o do bom samaritano, foi sem dúvida o maior legado de Eurípides, que Eurípides poderia nos deixar. Nós temos muito vivos, até os nossos dias, todos os trabalhos iniciados por ele. Porque apesar de Eurípides ter desencarnado com 38 anos, ele foi acometido pela gripe espanhola, que levou muita gente no Brasil, foi realmente um mal muito grande no início do século, onde o pico da gripe espanhola foi em 1918. A pouca idade de Eurípides não significou que o seu trabalho seria pouco. Pelo contrário, ele fez muito mais em 38 anos do que nós em 60, em 70. E esse exemplo do trabalho incessante em prol do seu próximo, em prol do movimento espírita, da educação, ele realmente nos deixou. E a farmácia homeopática é um grande exemplo deixado por ele, que ele começou antes da sua conversão para o espiritismo, foi ajudado por suas irmãs e que continua até hoje. Nós temos aqui na nossa casa esses remédios homeopáticos, em que tanta dor alivia também de muita gente. Eu falo isso por mim, que eu uso muito a pomada que é fabricada aqui. A homeopatia, de um modo geral, é muito importante. Iniciado por Eurípides, um exemplo a ser seguido que a gente segue. Com tanto amor, ele dedicou sua vida à manipulação desses medicamentos, ao estudo que ele teve da homeopatia, porque naquela época não precisava ser médico para manipular os medicamentos homeopáticos.
sempre com o apoio espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, vale ressaltar, mas que sem a vontade, sem o ânimo dele, sem o estudo dispensado, não seria possível. O Colégio Allan Kardec é outro exemplo que a gente pode evidenciar, que foi o primeiro colégio espírita do Brasil, que abrigou tantos alunos, que formou tantos alunos naquela época, com reflexos até hoje. A educação que Eurípides fazia naquele colégio era digna de exemplo, realmente a ser seguido, também tirou a nota máxima na inspeção. Agora, no campo da educação, a gente tem um exemplo que hoje ainda perdura, que é a evangelização. A evangelização é um trabalho lindo, que foi iniciado lá no Colégio Allan Kardec, mesmo que não tivesse esse nome. O ensino religioso, a pregação do Evangelho por Eurípides era um trabalho de evangelização e que hoje nós fazemos aqui na nossa casa, em tantos outros centros espíritas que apostam na evangelização, que é realmente um veículo maravilhoso de se educar os espíritos, de cortar as más tendências, de explicar, de mostrar todo o espiritismo, todo o evangelho de Jesus. E, principalmente, o maior exemplo que Eurípides poderia nos deixar era a grande fé em Deus, a grande fé em Jesus, uma das máximas em sua vida. Ele sempre teve muita fé e nos passa essa fé que ele tinha em todos os seus atos, em toda a sua vida, em todo o seu apostolado. Eurípides foi um apóstolo da caridade, realmente. E, para concluir, sem dúvida, começando a nossa conclusão, nós vamos agora fazer a ponte que eu me referi no início, a correlação da parábola do bom samaritano com a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Nós podemos, sem dúvida, afirmar que o nosso querido professor, ele foi, sem dúvida, um bom samaritano. E nós, como hoje integrantes do movimento espírita, nós temos que seguir esse exemplo de Eurípides. Nós temos que agir tal qual o bom samaritano agiu na história do nosso mestre. Eurípides cumpriu os pressupostos do amor, da renúncia, da caridade, do exemplo, com o louvor. Ele colaborou sempre, durante toda a sua vida, ele realmente colaborou na seara do nosso mestre. Ele foi o Evangelho vivo, realmente. Eurípides trabalhava de forma incessante. Para vocês terem uma ideia, no auge da gripe espanhola, mesmo doente, Eurípides foi acometido e caiu doente no dia 24 de outubro, e ele só desencarnou no dia 1º. Mesmo doente, com a febre, que é característica da doença, ele não deixou de trabalhar na manipulação dos remédios da farmácia homeopática, porque era muita gente doente. E ele trabalhava de 6 da manhã à meia-noite. Ele só descansava, porque o descanso faz parte, o corpo precisa de descanso, e ele descansava durante 6 horas da noite, acordava e continuava o seu trabalho. Ele trabalhava concomitantemente no colégio, no centro espírita, na farmácia, nas visitas, nos trabalhos de cura, tudo isso de forma irrestrita, com todo o bom ânimo, com todo o amor, com todo o bom humor, que é difícil manter durante todo o tempo. Então, ele deixou o seu exemplo para nós, né? Estamos muito vivos até hoje, quase um século do seu desencarne. Ele desencarnou em 1918. Então, com certeza, nós nos focando nesse exemplo de Eurípides, nós vamos conseguir nos melhorarmos intimamente, aumentarmos essa vontade de servir, aumentarmos
amor em nossa vida, valorizarmos mais tudo o que nós podemos hoje servir na seara do nosso mestre. Agora, é o que eu pergunto para mim mesma: será que nós, que nos intitulamos espíritas, não queremos, sob a bandeira do amor, seguir os passos de Eurípides? Nós somos espíritas e nós temos esse grande exemplo para seguir. Será que nós vamos conseguir? Será que nós somos capazes de dar continuidade para sermos os novos samaritanos, os samaritanos do terceiro milênio? Nós temos tudo para seguir, todo o exemplo de Eurípides. Basta nós querermos, porque uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, se a gente realmente tiver essa vontade de trabalhar na seara do nosso mestre, a inspiração não vai nos faltar. A sustentação dos bons espíritos não vai nos faltar. Mas nós temos que, aqui dentro, verdadeiramente querer. Exemplo não nos falta. Nós temos espíritos de escola, como é o caso de Eurípides, do nosso querido Chico, que a gente não pode deixar de lembrar que também a sua vida foi de renúncia, de caridade, de amor ao próximo, do incessante trabalho mediúnico. Bom, para poder finalizar o estudo da noite, eu quero ler para vocês uma prece que Eurípides nos fez, que eu considero como um presente que ficou para nós. O nome da prece, ela é uma belíssima prece, que também é um poema de elevado valor literário, cuja leitura nos causa uma suavíssima descarga política. Eu quero pedir a vocês a atenção nessas palavras. O universo é obra inteligentíssima, obras que transcendem a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos pobres, na caridade dos bons, na inteireza dos ímpios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no êxito do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argente da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime e no infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Obrigada. Boa noite a todos.